Boa noite, docente. Meu nome é Sadirino Mateus Mauai. Vou falar sobre a norma 9, em primeiro lugar, dizendo que o objetivo desta norma apresenta a norma que visa impor tratamentos contabilísticos que devem ser tratados aos inventários. Desta forma, esta norma proporciona as instruções para a determinação do custo e subsequente reconhecimento como gasto, incluindo qualquer redução do valor do inventário, bem como as fórmulas de custeio. Inventário. Os inventários compreendem bens adquiridos para revenda, produtos acabados ou produtos em curso de produção, incluindo os materiais e fornecimentos para serem usados no processo. Neste caso, todos os bens ou os materiais adquiridos têm sua finalidade para serem revendidos ou colocar no mercado para serem vendidos. Isso para ter uma margem que pode colocar a empresa ter rendimentos ou ganhos financeiros. Então, não só um dos grandes objetivos ou fundamentais para as empresas que usam inventário, eles usam o inventário para facilitar o seu registro, o controle e organizar o sistema de pressários ou quantidades na sua empresa. É importante que todas as empresas tenham, para aquelas que usam sistema de compra para revender, que tenham inventário para poderem controlar a saída e a entrada de mercadorias dentro da empresa. O custo dos inventários deve incluir todos os custos de compra, custo de transformação e outros custos necessários para colocar os inventários no seu local e condições atuais. Então, quando a gente vamos adquirir mercadorias, temos que ter em mente o valor da compra, o valor de transformação, o valor de transporte. Isso para poder, ao somar esses todos os custos, para poder definir o preço da venda no mercado. Mensuração dos inventários. Os inventários devem ser mensurados pelo custo ou pelo valor realizável líquido. Todos os inventários devem ser mensurados. Mensurar significa analisar o seu estado, se dá para comprar ou não. E para poder colocar ao seu estado dentro das suas condições necessárias. E falamos também do valor realizável líquido. Os ativos em geral, inventários em particular, não devem estar registrados por uma quantia superior à que se espera obter com sua venda ou uso. O seu reconhecimento como gasto. Quando os inventários são vendidos, nestes devem ser reconhecidos como gasto no período em que o respectivo rédito é reconhecido.
ação a quantia de qualquer redução no valor dos inventários para o seu valor realizável líquido e todas as perdas de inventário devem ser reconhecidas como um gasto do período em que a redução ou perda ocorre. Então, neste caso, todas as operações registradas, nesse caso, estamos a falar de perdas de mercadorias ou doação de mercadorias, ou por estar em estado defeituosas, devem ser registrados ou reconhecidos quando chegar o tempo da sua avaliação ou a contagem física. Eles devem ser incorporados como redução ou como perda naquele período. Então, tudo deve ser quantificado, deve ser registrado para poder ser reconhecido como uma perda. Os custos de inventários. Existem vários tipos de custos de inventários, mas eu fiz um detalhe de alguns custos, que primeiro é custo de compra, que inclui o preço de compra, direitos de importação e outros impostos não dedutíveis. Porque existem outras compras, outros custos de compras que incluem o IVA, assim outros que também não incluem o IVA não dedutível. E temos também custo de transformação, que inclui os custos diretamente relacionados com as unidades de produção. Aquilo que a gente pretende transformar nessa matéria-prima. Então, temos que incorporar todos os elementos necessários para essa transformação desse produto. Então, há que reconhecer todos os gastos relacionados com essa transformação desse produto aí, imputando todos os gastos. E por último, temos outros custos que incluem outros custos, e esses custos forem suportados para colocar os inventários no seu local e condição atual. E falamos também do sistema de inventário. Eu dei exemplo de sistema periódico e permanente. O periódico não há controle da mercadoria, faz a contagem no final de cada ano. Nesse caso, quando entra mercadorias no armazém, ela não é registrada, não é contabilizada. Só é contabilizada quando chega ao final de fecho de conta. É aí onde é registrada para poder se apurar o inventário ou as compras que vão transitar para o ano seguinte. Faz apenas um lançamento, que esse lançamento é feito de acordo com as suas normas políticas internas que a empresa adotou neste momento.
diferente do sistema de inventário permanente, que tem noção do lucro e prejuízo no momento do seu registro, e o controle é mais rígido, faz-se mensalmente ou trimestral ou anualmente. A ficha de armazém para poder registrar as suas entradas e as suas saídas. Isso para avaliar o controle interno da empresa. E também para poder facilitar, quando chegar ao final do ano, o que sobrou para transitar também para o ano seguinte, em termos de controle das suas mercadorias. E o inventário permanente é mais usado nas grandes e médias empresas, porque ela facilita as quantidades registradas, os preços e os itens de cada produto que lá entrou no armazém no momento do seu registro contabilístico. E falando também de formas de custeio, temos médio ponderado, temos first in, first out, que é FIFO, last in e first out, que é LIFO. Temos também um pequeno exercício que eu dei detalhes, vou explicar que a empresa Socoserve, que comercializa produtos alimentares em Moçambique, tinha estoque de 300 unidades a cada 1000 meticais e realizou as seguintes operações durante o mês de abril de 2025. No dia 2, fatura número 22 da Ability Limitada pela compra de 120 unidades do produto a cada 950 meticais, mais IVA a taxa normal. Dia 4, fatura número 70 da companhia Nhatas Limitada, referente a 200 unidades do produto a 1100 meticais e IVA incluído. Dia 6, devolução de 15 unidades da fatura número 23, defeitos de fabrico. Então, esse exercício pertence que elabora as fichas de armazém usando o custo FIFO e custo médio ponderado. Então, tem um exemplo de uma ficha de armazém da Sociedade Socoserve S.A. usando o custeiro FIFO. Temos a parte da data, que mostra o dia e o mês, descrição, que mostra as faturas, recibo, nota de débito, nota de crédito, devolução, em diante. E temos a parte das entradas, que é a quantidade, o preço e o valor. Temos também a parte de saídas, que é a quantidade, o preço e o valor. Temos a existência também, que é a quantidade, o preço e o valor. E temos o lote. Então, no dia 23 foi compra de mercadorias. Quando trata de compra de mercadorias, nós registramos as entradas, as quantidades, que foram 120, ao preço de 950, deu 114 mil meticais. E as mesmas quantidades que entraram como primeira entrada, registramos também as insistências ao mesmo preço, à mesma quantidade de 120, ao preço de 950, deu 114 mil meticais. Consideramos isso como o primeiro lote. No dia 4 também, houve compra da fatura número 70 de 200 unidades, que são as quantidades, ao preço de 1100. Então, isso deu 220 mil meticais.
nas entradas. E registramos também na existência as mesmas quantidades de 220 ao preço de 1.100, que deu 220 mil meticais, e consideramos isso como segundo lote. No dia 6, tivemos uma fatura de devolução da mercadoria que não estavam em boas condições. Essa fatura é a devolução da fatura número 23, de 15 unidades. Então, quando trata de devolução, nós temos em mente ou temos consideração que é uma saída. Então, nós já batemos nas primeiras quantidades que entraram no armazém. Subtraímos os 15 unidades na linha da devolução, que ficamos com 105 de quantidade. Porque entraram 120 menos 15 da devolução, ficou 105. Ao mesmo preço da primeira entrada, que foi 950 meticais. Então, multiplicamos com 120, deu 950, 99,750. Isso consideramos já como primeiro lote. E consideramos como segundo lote, após a devolução, as mesmas quantidades de 220 ao mesmo preço de 1.100, que deu 220 mil meticais, que consideramos como segundo lote, quando a gente usa o critério FIFO. E tivemos também a outra ficha de armazém da Sociedade Socoserve S.A. 2 de abril de 2025, usando o custo médio ponderado. Temos a parte da data, que é o mês e o dia. Temos a descrição, que vem a fatura, recibo, nota de débito, nota de crédito, por aí em diante. Tivemos as entradas, que foram 120 ao preço de 950, que deu o valor de 114 mil meticais. Registramos também como existência, deu 120 ao mesmo preço de 950, que deu o valor de 114 mil meticais. Então, no dia 4, tivemos a fatura número 70, com a quantidade de 200 ao preço de 1.100, que deu 220 mil meticais. E registramos isso também nas existências, as mesmas quantidades, o preço e o mesmo valor, que foi de 220 mil meticais. E quando é custo médio ponderado, após o registro das entradas, somamos as quantidades e dividimos pelos dois valores, que é o valor da primeira entrada e da segunda entrada, para achar o preço. Então, achamos o preço de 1.043,55 e multiplicamos pelo somatório das duas quantidades, que foi de 320 vezes 1.043,45, deu 334 mil meticais. Depois sucede que houve uma devolução de 15 unidades na primeira entrada de compra de mercadorias, no valor de 15 unidades, por não se encontrar em bom estado as mercadorias. Não. As 15 unidades vezes
o preço de 1043,45 deu o valor de 15.653,25. Então, subtraímos o somatório das quantidades sobre 15 unidades da devolução, deu 305, vezes o mesmo valor, que é o somatório ou que é a divisão do valor das duas entradas a dividir por 320, que apanhamos o preço. Que o preço foi de 1043,45 vezes 305, deu 318,45. Isso é para quando é custo médio ponderado. E temos também um segundo exercício, que é a avaliação de inventário. Uma empresa que comprou 100 unidades de mercadorias a 10 meticais cada, vendeu 60 unidades. Qual é o valor do inventário final usando o método FIFO? Tão simples. É só multiplicar as quantidades compradas, que são 100 vezes 10, que deu 1000 meticais. E as quantidades vendidas, que foram 600, ao mesmo preço das quantidades compradas, que é 10.000 meticais, que é 10 meticais, que é igual a 600. Então, se queremos achar o inventário final, é só subtrair a quantidade das unidades compradas menos a quantidade das unidades vendidas, que ficamos com o inventário, ficamos com 40 meticais. 40 meticais ao vezes 10 meticais, que deu 400. Então, esse é que é o registro do inventário final, quando trata da avaliação de inventário. E temos também o exercício 3, que é a comparação com o valor realizável líquido. Para uma empresa que tem um inventário com custo de 20 mil, aliás, o valor realizável líquido estimado é de 18.000 meticais. Por enquanto, deve ser registrado. Então, a solução será: o inventário deve ser registrado pelo menor valor, que é 18.000 meticais. E para o último, temos questões frequentes. Posso valorizar os inventários ao justo valor? A resposta será não. Os inventários não podem ser valorizados ao justo valor, mesmo que este seja maior do que o custo. Os desvios entre os custos padrão e o custo real podem ficar registrados no custo de vendas. Se os desvios forem materiais, sim, devem ser imputados aos inventários. E se não forem materiais, não poderão permanecer no custo de vendas. Posso incluir nos inventários o custo de empréstimos obtidos? Sim, mas apenas quando se referirem a ativos elegíveis. Onde devo contabilizar os custos destinados ao consumo na prestação de serviços? Devem ser incluídos nos inventários. Onde devo contabilizar os sobressalentes equipamentos e serviços que sejam consumíveis? Devem ser incluídos nos inventários, exceto quando se refiram a ativos tangíveis específicos. Obrigado, docente.